Shalom de Deus, amados, tudo bem? Eu sou a Leia Fernandes e esse é o Bíblia Simples. Nós estamos fazendo a leitura da Bíblia em ordem cronológica, em um ano. Eu estou usando a versão NAA, a Nova Almeida atualizada. Mas fique à vontade para fazer a leitura na tua Bíblia, né? Na tua versão preferida. Vamos lá? Gibeão, sitiada por 5 reis. Quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado a cidade de Ai e a havia destruído totalmente, fazendo com Ai e com seu rei o mesmo que havia feito com Jericó e com seu rei, e que os moradores de Gibeão tinham feito paz com os israelitas e estavam no meio deles, ficou com muito medo, porque Gibeão era uma cidade grande, tão grande como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai, e todos seus homens eram valentes. Por isso, Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: venham até aqui e me ajudem, vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas vieram e acamparam junto a Gibeão e atacaram a cidade. Josué socorre Gibeão, versículo 6. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não deixe de ajudar estes seus servos, venha depressa até aqui, livre-nos e ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué partiu de Gilgal, ele e todo o exército com ele e todos os valentes. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir você. Josué os atacou de surpresa, porque tinha marchado durante toda a noite saindo de Gilgal. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel, e os derrotou completamente em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Oron, e os derrotou até Azeca e Maquedá. E aconteceu que, enquanto eles fugiam de Israel, na descida de Bet-Oron, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mas foram os que morreram pela chuva de pedras do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. Vamos ver aqui. O sol e a lua se detêm. Versículo 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e na presença de israelitas. Ele disse: sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Ai-Jalon. E o sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou ao arraial em Gilgal, e todo Israel foi com ele. Versículo 16. Josué prende os 5 reis e os mata. Aqueles 5 reis fugiram, se esconderam numa caverna em Maquedá, e foi dito a Josué: os 5 reis foram achados e estão escondidos numa caverna em Maquedá. Então Josué disse: rolem grandes pedras até a entrada da caverna e ponham junto a ela alguns homens para que fiquem vigiando, mas vocês não se detenham. Persigam seus inimigos e matem os que vão ficando para trás. Não os deixem entrar nas cidades deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, já os entregou nas mãos de vocês. Quando Josué e os filhos de Israel acabaram de derrotá-los completamente até consumi-los, e os que conseguiram escapar tinham entrado nas cidades fortificadas, todo o povo voltou em paz para junto de Josué no acampamento de Maquedá, e não houve ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois Josué disse: abram a entrada da caverna e tragam para mim aqueles 5 reis que lá se encontram. Eles fizeram assim, e da caverna lhe trouxeram 5 reis: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o de Laques e o de Eglon.
Quando os reis foram trazidos a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: venham e ponham o pé sobre o pescoço destes reis. E eles foram e puseram os pés sobre o pescoço deles. Então Josué disse aos capitães do exército: não tenham medo nem fiquem assustados, sejam fortes e corajosos, porque assim o Senhor fará com todos os seus inimigos contra os quais vocês lutarem. Depois disso, Josué matou os reis e os pendurou em 5 árvores, e eles ficaram pendurados ali até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que os tirassem das árvores e lançaram-nos na caverna onde se havia escondido, na entrada da caverna. Puseram grandes pedras e que estão lá até o dia de hoje. Versículo 28. Josué vence mais 7 reis. No mesmo dia, Josué tomou a cidade de Maquedá e a feriu a espada, bem como ao seu rei, destruiu-os totalmente e a todos os que nele estavam, sem deixar nenhum sequer. Fez com o rei de Maquedá o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele foi de Maquedá a Líbina e atacou a cidade. E o Senhor entregou nas mãos de Israel tanto a cidade como seu rei, e a feriu a espada, a ela e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez com seu rei o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele foi de Líbina a Laques, cercou a cidade e a atacou. E o Senhor entregou Laques nas mãos de Israel, que no dia seguinte a tomou e a feriu a espada. E ela e todos os que nela estavam, conforme tudo que havia feito em Líbina. Orão, rei de Gezer, saiu para ajudar Laques, porém Josué o derrotou, a ele e o seu povo, sem deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele foi de Laques a Eglon. Cercaram a cidade e a atacaram, e no mesmo dia tomaram e a feriram a espada, e destruíram totalmente os que nela estavam, conforme tudo que havia feito em Laques. Depois Josué e todo Israel, com ele, foi de Eglon a Hebrom, e guerrearam contra ela, tomaram a cidade e a feriram a espada, tanto o seu rei como todas as suas cidades e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo que haviam feito com Eglon. Josué executou a condenação contra ela e contra todos que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Debir, e tomou a cidade com seu rei e todas as suas cidades, e as feriu a espada. Todos os que nela estavam destruiu-os totalmente, sem deixar nem sequer um, como havia feito com Hebrom, com Líbina e o seu rei. Também fez Debir e o seu rei. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, a Cefelá e as descidas das águas, e derrotou todos os seus reis. Destruiu tudo que tinha fôlego de vida, sem deixar nem sequer um, como o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué os derrotou desde Cades-Barneia até Gaza, bem como toda a terra de Gozém, além até Gibeão. E, de uma só vez, Josué venceu todos estes reis e tomou suas terras, porque o Senhor, o Deus de Israel, lutava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Aqui, nós vemos no capítulo 10 a conquista de Jericó e Ai. Os gibeonitas fazem uma aliança com Israel. Isso provoca a ira de 5 reis amorreus, que decide atacar Gibeão por ter se rendido. E o Gibeão, então, clama por ajuda a Josué. E aqui começa a batalha, a guerra. Deus luta por Israel. Josué sobe de noite com o exército para socorrer Gibeão. E Deus declara, lá no versículo 8, não temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Deus não apenas faz promessas, amados, ele entra na batalha. E durante o combate, Deus lança grandes pedras do céu, aquela chuva de granizo sobre os inimigos. E morrem mais pelo agir de Deus, do que pela espada de Israel. Morrem mais homens, pelo agir de Deus do que pela espada de Israel. E isso mostra que existem batalhas que não são vencidas na força humana, mas na intervenção divina. Nós temos que estar sempre ligados,
que tem coisas que não são nossas, tem coisas que são espirituais, que é o Senhor que vai entrar com sua intervenção, né? E outras batalhas nós temos que tomar atitudes, posicionamentos, né? Fazer escolhas. Então nós temos que ter discernimento espiritual para saber como agir, né? Buscar a direção de Deus. O milagre do sol parado. No auge da batalha, Josué faz algo muito ousado, né? Ele fala lá no versículo 12: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o incrível acontece, o sol para. A Bíblia diz, né, lá no versículo 14: Nunca houve dia semelhante em que o Senhor assim atendesse à voz de um homem. Isso revela a autoridade espiritual alinhada com a vontade de Deus, né? Porque Josué fez aquele pedido para eles poderem vencer a guerra, conforme Deus havia dito para eles, né? Então Josué teve ousadia e autoridade espiritual e fé para crer, né, que Deus ouviria o seu clamor, né? Os 5 reis derrotados. Os reis são encontrados escondidos numa caverna. Josué manda trazê-los e algo profético acontece. Os líderes de Israel colocam os pés sobre o pescoço dos reis vencidos. Isso simboliza algo muito forte. Domínio total, vitória completa, autoridade sobre o inimigo, né? E também aqui nessa passagem tem uma mensagem, né, que aponta para Jesus, né? Josué, que como eu já disse em alguns capítulos anteriores, né, é um tipo, né, que aponta para Jesus, né? O nome Josué e Jesus são o mesmo, significam o mesmo nome, né? Josué lidera o povo para a vitória e Jesus nos conduz à vitória espiritual, né? Deus luta por Israel e na cruz lutou por nós, né? Jesus lutou por nós através da cruz. O sol para, e em Cristo o tempo da graça se estende. Assim como o sol parou para Josué, através de Cristo nós temos esse tempo da graça, né, para alcançarmos mais almas para Jesus, né, ao arrependimento, né, a entregar o coração a Cristo, né. Os inimigos são vencidos. Jesus venceu o pecado, a morte e Satanás. Então são exemplos, né, de Josué e de Jesus, né. Assim como Josué liderou o povo para a vitória, Jesus nos conduz à vitória espiritual. Assim como Deus luta por Israel, né, através de Josué e os soldados ali de Israel, na cruz Jesus lutou por nós. E assim como o sol parou no pedido de Josué, em Cristo o tempo da graça também se estende. É aumentado esse tempo, né, porque o sol parou e o dia aumentou, né? Se eu não me engano foi 1 hora que o sol parou, ou 12 horas, 6 horas, agora eu esqueci. Mas o sol parou e o dia aumentou, né? E assim é o tempo da graça que aumentou para nós. E em Colossenses, no capítulo 2, versículo 15, Paulo escreve, né? E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou na cruz. Glória a Deus, né, amados? Esse versículo é bem forte, né? O que ele quer dizer para nós, né? O que são, né, principados e potestades? São forças espirituais malignas, né? Demônios, sistemas espirituais de opressão, influência maligna, né? Despojando. O que é despojar? É a ideia de arrancar, de tirar autoridade, de desnudar completamente, de expor, né? Então, na cruz, Jesus retirou o poder do inimigo. Satanás ainda existe, mas ele já foi derrotado legalmente no mundo espiritual, né? E ali quando fala o versículo, os expôs publicamente, então na cultura romana, quando um rei vencia uma guerra, ele fazia um desfile público com os inimigos derrotados. Eles eram humilhados diante de todos. Então Paulo usa essa imagem para dizer, né, que Jesus envergonhou o inferno diante do céu e da terra e triunfou na cruz. A cruz parecia a derrota, mas foi ali que aconteceu a derrota do pecado, a quebra da condenação e a vitória sobre a morte, né? Então a aplicação espiritual, né? A gente não luta por vitória, a gente luta a partir da vitória. A guerra já foi decidida na cruz, né? Então, para terminar essa nossa leitura desse primeiro capítulo aqui, né? Do capítulo 10, a gente encerra com Romanos 8, versículo 31, né? A gente não está sozinho, Deus luta por nós, né? Deus luta as nossas batalhas espirituais, né? Em Romanos 8, versículo 31, está escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, né, amados? Então, Deus te abençoe. Até o próximo capítulo, né? Agora nós vamos para o capítulo 12. Perdão, né? Vamos para o capítulo 11. Outras vitórias de Josué. Quando Jabim, rei de Azor, ouviu isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, ao rei Sinron e ao rei Aksaf, e aos reis que estavam na região montanhosa ao norte, na Arabá, ao sul de Quinerete, na Cefelá e em Nafete Dor, do lado do mar.
os cananeus do leste e do oeste, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os jebuseus nas montanhas e aos heveus ao pé de Hermon, na terra de Mispá, saíram, pois, estes a todas as suas tropas com eles. Muito povo. Aqui. Em multidão como areia que está na praia do mar, e também muitos cavalos e carros de guerra. Todos esses reis se ajuntaram, vieram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. O Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os entregarei todos mortos, os filhos de Israel. Você mutilará os cavalos deles e queimará os seus carros de guerra. Josué e todos os homens de guerra com ele avançaram de surpresa contra eles junto às águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os atacou e perseguiu até a grande Sidom e até Misrefote-Maim e até o vale de Mispá ao leste. Os israelitas os mataram sem deixar nem sequer um. Josué fez com eles como o Senhor lhe havia ordenado, mutilou os cavalos deles e queimou seus carros de guerra. Nesse mesmo tempo, Josué voltou, tomou Azor e feriu a espada o seu rei, porque naquela época Azor era a capital de todos os reinos. Mataram a espada de todos os que nele estavam e os destruíram totalmente. Ninguém sobreviveu. E a cidade de Azor foi queimada. Josué tomou todas essas cidades e também os seus reis, matou todos, destruindo-os. Destruindo-os totalmente, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Mas os israelitas não queimaram as cidades que estavam sobre as colinas, exceto Azor, que Josué queimou. Os israelitas saquearam para si todos os despojos dessas cidades e também o gado, porém mataram à espada todas as pessoas até que as destruíssem e ninguém sobreviveu. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim, Josué tomou toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe e toda a terra de Gozém, e a Cefelá, a Arabá, a região montanhosa de Israel, com as suas planícies, desde o Monte Halaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade no Vale do Líbano, ao pé do Monte Hermon. Também venceu todos os seus reis e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, a não ser os heveus, moradores de Gibeão. Todas as demais foram tomadas por meio da guerra. Porque do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, porque do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não tivessem piedade alguma. Pelo contrário, fossem totalmente destruídos como o Senhor havia ordenado a Moisés. Naquele tempo, Josué foi e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebron, de Debir, de Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, Gate e Asdod permaneceram alguns. Assim Josué tomou toda essa terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué deu a terra em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Esse capítulo 12, de Josué, ele faz um resumo das conquistas do povo de Israel, Os reis vencidos por Moisés, lá do lado leste do Jordão, que foi Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã. Isso foram vitórias antes da terra prometida. Os reis vencidos por Josué, do lado oeste do Jordão, são listados 31 reis derrotados. Olha que bênção, Cada rei representa uma cidade conquistada. Cada cidade, um território tomado pela promessa de Deus. Então foram 31 cidades conquistadas, O que significa isso espiritualmente? Isso não é só uma lista, É um registro da fidelidade de Deus. Cada nome ali diz: aqui Deus deu vitória, aqui parecia impossível, mas Deus fez, aqui houve guerra, mas terminou em conquista, Oh, glória a Deus. E a mensagem que aponta para Cristo nesse texto, mostra que Josué venceu 31 reis.
E Jesus venceu todo o poder das trevas. Josué conquistou territórios e Jesus conquistou a nossa redenção. Josué deu herança ao povo e Jesus nos deu vida eterna. João 19:30, ele disse, né, está consumado. Assim como Josué terminou a conquista, Jesus consumou a obra salvífica lá na cruz, né? E a aplicação espiritual para nós hoje é que Deus registra suas vitórias. Você não pode, você, né, nós, né, podemos até esquecer, né? Mas Deus não esquece nenhuma batalha que você venceu com Ele. E nós não deveríamos esquecer também, né, amados? Deveríamos ter sempre o costume de anotar numa folhinha, anotar num caderninho, né? Tudo que Deus faz na nossa vida, para quando a gente estiver triste, estiver cabisbaixo, ir lá e reler aquilo para se alegrar, né, novamente, né? Cada rei vencido representa algo na sua vida, né? Pode ser um vício, um medo, uma opressão, um pecado, né? Em Cristo, esses reis precisam cair, né? Em nome de Jesus. E o processo importa, né? Antes da promessa completa, houve muitas batalhas. A caminhada com Deus, ela é feita de processo. E mais as vitórias progressivas, né? E lembre-se de que Deus já fez. Josué 12 é um convite. Não viva só pedindo, mas viva lembrando, né? O Salmo 103, versículo 2 nos diz, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios, né? Josué 12 não é só uma lista de reis, é a prova de que nenhum inimigo que se levanta contra você fica de pé quando Deus decide te dar vitória. Amém? Então nós ficamos com o Salmo 103, versículo 2, para nossa meditação, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Aqui nós terminamos mais um dia de leitura. Deus te abençoe.